Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 5 conselhos da Bíblia Sagrada para ter uma vida longa e mais feliz. Estarei fundamentando esses conselhos no livro de Salmos 34, versículo 12 ao 14, que diz: Quem é um homem que deseja a vida e que quer largos dias para ver o bem, guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Aparta-se do mal, faz o bem, procura a paz e siga. Baseado nesse texto, irei apresentar para vocês 5 conselhos da Bíblia Sagrada para ter uma vida longa. O primeiro conselho é refrear e guardar a língua do mal. Davi tinha tanto receio de pecar com a sua língua que ele chegou a pensar em colocar uma moldaça na sua boca. Você pode encontrar isso em Salmos 39, versículo 1. Ele usa esse comparativo da moldaça como um exemplo para não usar a sua língua indevidamente para o mal. Igualmente, uma pessoa que quer controlar um cachorro com focinheira, ou seja, ele mantém a disciplina para que o cachorro não possa ferir outras pessoas. E assim somos a nossa vida. Precisamos manter a disciplina para que nós não possamos ferir outras pessoas ou lançar palavras inúteis, que também irá ferir os nossos princípios. Em Tiago, capítulo 1, versículo 26, diz assim: Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana seu coração, e a religião desse é vã. Conforme esse texto, podemos perceber que alguém que diz que teme ou adora a Deus, mas não refreia sua língua, essa espiritualidade é inútil e sem propósito. Porque precisamos refrear a língua por causa das malconversações. Tiago capítulo 3, versículo 1 ao 12. Esse texto vai falar do poder da língua e o que ela pode fazer. Lá podemos ver alguns exemplos. E lá traz 2 exemplos, a do cavalo e a do leme. Essas comparações são usadas para chamar a atenção do cristão para essas verdades. Essas 2 ilustrações são valores positivos da fala controlada. O freio nas bocas do cavalo é uma coisa pequena, mas ao usar o freio, literalmente controla a língua do cavalo. Guiamos o animal e atingimos os nossos propósitos. Para quem não sabe o que é o leme que o texto está dizendo, é uma pá localizada abaixo da linha da água, usada para controlar a direção da embarcação. O timão é um volante da embarcação que controla o leme para ter o controle da embarcação. O leme é bem pequeno em comparação com o navio, mas ao controlar o leme, o piloto consegue guiar o navio. Ou seja, se controlar nossa língua, teremos condições de controlar todo o nosso corpo. E saberemos o momento de ficar em silêncio e o momento que devemos falar, para evitar sair palavra da nossa boca que vai desagradar tanto aos homens como a Deus. Essas 2 comparações vai nos ensinar que devemos agradar a Deus em toda a nossa maneira de viver. Provérbios capítulo 18, versículo 21, diz assim: A morte e a vida estão no poder da língua. Aquele que ama comerá do seu fruto. Ou seja, vai ter circunstância que a maneira que usarmos a língua pode nos trazer tanto a morte como a vida. Existe um ditado popular que diz: com a boca chegaremos a Roma. Pois bem, uma língua usada de uma forma errada, muitos chegarão ao inferno. Segundo conselho, guarda os lábios de falar enganosamente. No Salmo 141, do versículo 3, diz assim: olha o que Davi vai falar na sua oração, dizendo: Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a ponta dos meus lábios,
Ou seja, ele está chamando a atenção para a vigilância dos seus lábios, para que não possa usar seus lábios para a mentira. Esse cuidado é que todo cristão deveria ter. 1 Pedro capítulo 3, versículo 10, o apóstolo Pedro diz assim: porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia sua língua do mal e seus lábios não falem engano. Na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 3, versículo 13, ele diz que a sua garganta é um sepulcro aberto. Com a sua língua trata enganosamente. Peçonha de áspide está debaixo dos seus lábios. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que se nós agimos dessa forma, a palavra da morte estará em nossa boca. E usaremos a nossa língua como veneno de cobra, que só vai servir para matar outras pessoas com palavras. No Salmo 101, no versículo 7, diz que os que usam de engano não ficará dentro da minha casa. Os que falam mentira não estará firme perante os meus olhos. E assim chegamos ao terceiro conselho: aparta-se do mal. Em Jó capítulo 28, versículo 28 diz que o homem, eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Apartar-se do mal é a inteligência. Em Provérbios capítulo 8, versículo 13, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, o apóstolo Paulo aconselhou dizendo: abstece-vos de toda aparência do mal. Ou seja, afastar-se da onde ocorra o mal. É um sinal de saúde espiritual robusta, e ter medo é esquivar-se de tudo que entristeça ao nosso Senhor. Separar-se obedientemente do que seja o que o Espírito Santo quiser revelar que esteja errado. Em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 11, diz assim: apartar-se do mal, faça o bem, busque a paz e siga. E assim chegamos ao quarto conselho: faça o bem. Em Amós capítulo 5, versículo 14 diz: buscai o bem e não o mal, para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Em Romanos capítulo 12, versículo 17, diz que a ninguém torneis mal por mal, procurai coisas honestas perante todos os homens. Às vezes queremos pagar o mal com o mal. Às vezes queremos pagar a raiva com a raiva. O desprezo com o desprezo. Mas Jesus nos ensina que devemos pagar o mal com o bem, o ódio com o amor, o desprezo com a afeição. Amar aqueles que querem ver a nossa derrota e fracasso, porque somente assim vamos estar fazendo a diferença como cristão. A lei da semeadura não falha. Tudo o que fazemos hoje, vamos colher amanhã, seja mal ou bem. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 diz assim: vede que ninguém dê outro o mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. E assim chegamos ao quinto conselho e último: procure a paz e siga. Em Marcos capítulo 9, versículo 50, Jesus disse: bom é o sal, mas se o sal se tornar insípido, com que tempereis? Tende sal em vós mesmo, e paz uns com os outros. A Bíblia vai nos orientar que devemos ter paz com os nossos irmãos, e jamais sentimento de ira, inveja, competição, se sentir superior aos demais na sua prepotência. Em Romanos capítulo 12, do versículo 14 ao 18, lá vai nos orientar a abençoar os nossos inimigos, que não haja maldição nas nossas palavras, alegrar quando os nossos amigos estiverem alegres, chorar quando eles estiverem tristes. Devemos ajudar uns aos outros, e não podemos ser arrogantes
devemos fazer amigo entre as pessoas mais simples e não devemos julgar ser importante. Em Hebreus capítulo 12, o versículo 14 diz: "Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor." Esses preciosos conselhos, além de outros importantes que nos ensina a palavra de Deus, nos oferece, certamente nos trarão vida longa para todos nós. Eu espero que você possa refletir nesses 5 conselhos que a palavra de Deus nos orienta, porque somente assim teremos vida longa sobre a face da terra. Deus te abençoe e eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreva, compartilhe para que mais pessoas possam aprender com esses preciosos conselhos. Até a próxima. Shalom.